Começou, é isso. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, já temos aqui 35 pessoas que já estão aqui. Por favor, o que eu gosto de pedir sempre... já tem o pessoal falando bom dia aqui, inclusive. Diga de onde vem. Tem Newton, Nelson, Edgar, Priscila, Edilene, Janaína. De que cidade que vocês são? Sempre é bacana a gente ver aqui. Enfim, mais um webinar, né, gente? Vocês já devem estar de saco cheio de mim aqui, porque eu estou fazendo webinar a rodo nesse confinamento, um atrás do outro. E hoje, enfim, queria apresentar para vocês uma iniciativa que eu achei muito bacana quando o Cristiano me falou sobre ela, e o Ricardo, enfim, da Incentive, que vai falar agora com o Cristiano, eu falei, cara, isso aqui além de ser uma coisa muito interessante, eu acho que para esse momento que está se vivendo de crise e de dificuldade de achar, né, alternativas financeiras e tal, eu acho que é uma excelente iniciativa que você pode fazer desde a sua casa, né? Você pode articular essas coisas desde casa mesmo. Não é isso, Cristiano? Dá para fazer de casa, conversar os caras para dar o cartão para eles? Acho que dá, né? Dá para fazer de qualquer lugar. Essa é a grande vantagem dessa ideia que a gente conseguiu viabilizar aí depois de muitos anos, né? Uhum. A gente brinca que a gente é a startup mais velha do mundo. Está startando já há quase 5 anos que a gente está startando. É mesmo? Eu não sabia, olha só. Porque assim, até, enfim, obrigado primeiro aí por ter convidado a gente fica muito feliz aí com o convite, né? A oportunidade de apresentar a nossa ideia para o máximo de pessoas possíveis. O que a gente faz? A gente arredonda centavos, né? Acho que isso é o primeiro core do negócio, que as pessoas precisam entender, né? Que é o básico da nossa operação. O negócio em si de centavos, né? As pessoas devem pensar, não tem nada de novo, né? Algumas pessoas até já viram algumas iniciativas, mas ele nasceu, enfim, há muito tempo atrás. Acho que nasceu na década de 80, lá no Citibank, para arredondar centavos para poupança, né, lá nos Estados Unidos. Uhum. E depois a gente viu várias iniciativas, principalmente nos Estados Unidos tem muito, né, de arredondamento de checkout. Existem algumas no Brasil agora, existem algumas iniciativas no Brasil de arredondamento em checkout online também e tal. E a gente sempre olhou isso de uma maneira muito positiva, porque no final do dia você pega o consumo, né, que é talvez o grande fator de desigualdade social, e você atrela ao consumo uma geração de impacto na veia, né? Você acaba de forma imediata pegando todo esse consumo que é gerado aí de uma maneira exagerada por algumas pessoas, e você acaba transformando ele numa oportunidade de geração de impacto. Só que a gente entendeu, né, que a gente tem um ecossistema hoje que ele é um ecossistema totalmente digitalizado, né? Ou seja, existe um esforço, todo o ecossistema que a gente fala é o ecossistema financeiro, né? Bancos, emissores, que são os emissores dos cartões, as maquininhas, as próprias bandeiras, para que acabe com o dinheiro físico, né? Que acabe, né, a transação de moeda, porque isso é muito custoso, tem uma operação muito cara, para que essa operação aconteça, existem muitos profissionais, então quanto mais digital for, quanto mais tecnológico for, menor é o custo dessa operação, mais fácil de controlar, menos fraude a gente tem, enfim, uma série de vantagens. Então, aproveitando que isso vai acontecer, ou seja, por mais que a gente tente falar, não, eu gosto de andar com o dinheiro na carteira, ou pôr no banco, né, ou no colchão aqui o meu dinheiro e tal, né, o sistema financeiro vai evoluir para cada vez mais uma digitalização. O Brasil ainda tem um caminho longo a percorrer nesse aspecto, porque é muito grande, é muito diverso, mas é uma realidade já presente na vida das pessoas. E o que a gente fez foi atrelar esse arredondamento diretamente a essas transações do cartão de crédito, ou seja, sem que o cara precisasse a cada compra pedir para fazer um arredondamento, enfim, tivesse uma interferência de alguém que não tivesse ligado à causa naquele momento da geração da receita ali, da doação. Essa foi a nossa ideia. Só que para fazer isso, o que a gente entendeu? Não adiantava a gente arredondar um pouquinho, né? Quando as pessoas faziam até aquelas ações do cofrinho, né? O cara distribuía milhares de cofrinhos, depois saía retornando. Não adiantava ele colocar um cofrinho naquele lojinha do bairro, né? Tinha que ser vários cofrinhos, né? A gente também tinha essa necessidade. Não adiantava a gente arredondar um pouquinho só de transações. Então a gente tinha que procurar bilhões de transações. E essas bilhões de transações estão nas maiores empresas do mundo. Então,
para que a gente conseguisse convencer essas empresas a fazer uma inovação dessa característica, de que era um negócio de geração de impacto social. Eu estou vendo a Viviane de Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto, Viviane. Hoje eu estou em Santa Catarina, mas eu sou originalmente de Ribeirão Preto. Enfim, a gente demorou muito tempo, porque imagina, a gente chega lá com um projeto numa empresa, né, nasceu originalmente na Cielo e tal, uma empresa gigantesca, daquele tamanho, você convencer lá 20 executivos que vão ter que dedicar tempo, analisar compliance, segurança da informação, enfim, uma série de coisas, para fazer uma atualização de sistema, para que isso possa acontecer. Então a gente ficou insistindo muito tempo na Cielo, depois a gente foi para outros adquirentes, sempre nessa linha, fomos para banco, aí chegou no banco, os caras queriam vender seguro com a nossa ideia, falou, pá, cara, não é para vender seguro isso aqui não, isso aqui é para ajudar as pessoas e tal. E aí no final a gente conseguiu, através da Mastercard, que é uma empresa gigantesca, o melhor dos mundos, né, que a gente brinca que as coisas acontecem no tempo certo, né, então a gente achou o parceiro certo, na época certa, e hoje a gente tem uma perspectiva de crescimento gigantesca aí com a tecnologia, que é muito simples para as pessoas, essa acho que é a grande vantagem, assim, é muito simples para usar, é muito simples para quem vai doar, não tem nenhuma firula, não tem nenhuma, sabe, é muito tranquilo. Então acho que esse é o grande diferencial que a gente conseguiu fazer com a nossa tecnologia, e acho que a melhor coisa também é a pedida, né, cara, a pedida do troco, né, da facilidade. Acho que isso é... Sabe, eu não te falei, Cris, mas eu teve acho que faz uns dias atrás eu estava pensando, lembrando de umas cenas que acho que tem a ver com essa situação, para colocar um sentido prático, né, para as pessoas que também estão chegando. Eu, há um tempo atrás, aí, quando eu morava no Brasil, a gente usa moeda, a gente recebe moeda de troco, moeda mesmo, mas na real a gente usa muito pouco. Eu nem tinha moedeiro, mesmo aqui na Espanha, aqui na Europa, eu tenho moedeiro, porque moeda é um dinheiro, né, você compra coisas, vale dinheiro. No Brasil, não. Então, eu chegava em casa, pegava o meu bolso cheio de moeda, botava num cantinho que era para minha filha, né? O troco meu, todos os meus trocos iam para minha filha. Mas, às vezes, eu ficava impressionado a quantidade de dinheiro que aquilo formava, porque era realmente a comprar boneca com aquilo, comprava, né? Vira e mexe, depois de uns dias, algumas semanas, virava muito dinheiro. Aí, claro, cresceu, já não tinha. Aí, pegava para mim o troco, eu comprava pizza. Então, quando eu queria comprar uma pizza, eu não precisava me preocupar, porque tinha dinheiro de moeda para comprar pizza. Então, é um pouco isso. Ou seja, é um dinheiro que você, quando não dá valor nenhum no momento, quando você soma ele, é uma grana, né? Acho que é um pouco esse. E acho que foi legal você tocar a história do moedeiro, do cofrinho, porque é exatamente isso que nós criamos no final do dia. Nós criamos um porquinho virtual, um moedeiro virtual, que você vai juntando as moedinhas e daí você pega aquele cofrinho e destina para o fim que você quer. E aí o que a gente oferece para todos os nossos clientes, que são as entidades, de modo geral, é que elas vão até esse doador pedir, dá o seu cofrinho para mim, dá esse cofrinho todo para mim, né? Essa é a grande vantagem da nossa tecnologia. E aí, putz, com minha filha, né? Minha filha que fica com todo o dinheiro. Do mesmo jeito que você foi lá e criou um motivo para, vou criar esse motivo, vou juntar esse dinheiro e vou dar para minha filha. A ideia é que a pessoa cria um motivo também, eu vou juntar esse dinheiro e vou entregar para tal instituição que me toca, para aquela causa que me toca, enfim, porque eu sei que vai ser revertido por alguma ação, boa ação, né? Legal. E também a vantagem é que isso acontece todo mês, né? Então, tipo, já é default. Então, a grande vantagem é que não tem um fator humano de você, aquele dia não doar, de você ir lá e pegar e comprar uma pizza. E é de todos os centavos, né? Então, só para também falar, o pessoal saber, eu sou um usuário disso, né? Ou seja, quando a gente conversou faz uns 2 meses, assim que eu soube, eu fui lá, me inscrevi da ACD e recebo, então, mensalmente, né? O relatório, que é curioso até porque é a hora que eu vejo, inclusive, quanto que eu gastei no cartão, né? Porque tem o relatório dos gastos do cartão e os arredondados disso, né? E o investimento. Mas, enfim, estou adiantando o assunto, já estou te falando na Não, enfim, eu acho que se achar. O que a gente acha, as pessoas têm muita dificuldade de entender é que o modelo que nós criamos um modelo de assinatura, né? O que isso significa? Que você vai ter um esforço uma única vez de convencer a pessoa a arredondar os centavos, né? Então, por exemplo, esse motivo que se cria, ele é feito uma única vez. A partir do momento que você convenceu o cara, a chance de sair é mínima. Pelos track record que a gente tem, os números que a gente tem aqui, é muito... a gente tem 97% de conversão, ou seja, o cara, de 100 pessoas que entraram, 3 saíram. Né?
Então, ou seja, é muito, muito alto o número. Então, ou seja, a chance, se você dedicar um esforço para captar esse cara, convencer que a sua causa é legal, ele cadastra o cartão dele, e a partir daquele momento você não precisa falar mais com ele, teoricamente, do ponto de vista de geração de receita. Você precisa falar com ele, aí você é mais esperto que a gente nisso, para que ele se mantenha ali, para ele entender... Fidelização, convívio. Mas do ponto de vista de geração de doação, ele está gerando todo mês de forma automática, cada transação que ele faz, né? E aquela brincadeira da pizza que você falou, você está ganhando uma pizza todo mês. Então, por exemplo, às vezes tem ONGs, né, que até vende pizza, né? A gente briga, o cara vende uma pizza por mês para pagar aquela conta, então como se você estivesse vendendo uma pizza todo mês, só que você vendeu ela uma única vez. Sim. Você não precisa, cada vez que o cara for fazer uma transação, pedir para que ele faça a transação, arredonde para você não precisa fazer isso. E você passa essa coisa do caixa, né, que a gente tem hoje, né? Por exemplo, mesmo que você tenha essa operação hoje no caixa do supermercado ou no que a gente chama de caixa online, né, numa operação online de venda, né, você tem algumas companhias aéreas, alguns e-commerce que você tem lá a opção de arredondamento, você está arredondando aquela transação, aquela única transação. Você está pegando, se aquela transação te deu R$1, você está pegando só aquele R$1. A gente pode pegar todos os trocos de todas as transações que o cara fizer. Sim, se ele passar o cartão, sei lá, hoje aqui no Rappi, né, porque a gente está usando demais aqui no Brasil, né, em função do Covid aqui do isolamento, ou no supermercado, que ele vai lá passar, na maquininha física do supermercado, enfim, ou, enfim, qualquer transação a gente vai pegar. E você não tem aquela barreira da eficácia da pessoa que está pedindo. Né? Porque quando você faz uma operação dessa de checkout, você terceiriza o poder de convencimento. Né? Você tem que contar que aquele operador do caixa vai conhecer da sua entidade, vai ter empatia que você tem pela sua entidade, vai convencer a pessoa de que ela tem que fazer essa doação para aquela entidade. Então, se você não tiver uma imagem muito bem construída já, se as pessoas já não souberem quem é, vai ser muito difícil convencer alguém a arredondar aquilo. Ele vai arredondar aquela transação. Né? Por isso que a gente acaba vendo até só com as maiores esses movimentos, né? Só as grandes fazem, né? Porque não precisa ficar explicando qual que é o trabalho de do Instituto Ayrton Senna, enfim, coisas desse tipo. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda é que quando é online é pior ainda, né? Porque aí ninguém tá falando com o cara, é dele olhar lá e falar, quero ou não quero, vou ou não vou, né? Tipo, ainda não tem nenhuma abordagem boa ou ruim daquela operadora de caixa para convencer ele a fazer. Então, o que a gente faz é dar esse poder todo na mão da entidade. A entidade, melhor do que ninguém, é capaz de saber qual é o trabalho que ela faz, por que ela é importante, relevante na sociedade, por que ela vai melhorar aquela micro-região, né? Então, isso é importante as pessoas entenderem, né, que a gente fala muito de digitalização, a gente fala muito de tecnologia, mas ela acontece no bairro das pessoas, né? Essa transação acontece no supermercado aqui do bairro, no barzinho, na sapataria, na lavanderia, no Uber, no táxi, ela acontece muito próxima de você. Então as pessoas às vezes acham que tem que ir para o mundo, né? Ou seja, tem que fazer uma campanha grandiosa, às vezes fazer uma campanha local aqui de convencimento vai gerar muito mais recursos, né? E precisa fazer isso uma única vez, cara. Uma única vez, porque a partir daquele momento todas as transações são arredondadas. Eu falo muito assim nas minhas aulas, né? Porque muitas pessoas falam assim, mas isso funciona porque é cidade grande, ou isso funciona porque, sei lá, meu público, a maioria é idosos e tal. E eu falo que não é por aí, mas eu tenho um caso que eu comento sempre, de uma experiência que eu tive numa cidade chamada Piraju, que fica perto acho que fica perto de onde você nasceu, se eu não me engano. Lá para aquelas bandas. E a cidade já deve ter uns 20 mil habitantes, mais ou menos. E o hospital, não se chama Santa Casa, mas o que seria o equivalente a Santa Casa, o único hospital da cidade, tinha 4.000 e poucos associados. Ou seja, pessoas que, além do dinheiro que a Santa Casa recebia do governo, eram associados que tinham um conjunto de benefícios e tal. Mas 4.000 sobre uma cidade de 20 e poucos é quase que um associado por casa, né? Se a gente for pensar, uma família que tenha 4 pessoas. Então eu perguntei, o que vocês fizeram, né? Como é que foi esse processo, né, de garantir, de fidelizar? E era isso, era um conjunto, era um pacote de serviços que eles tinham um grande investimento em convencer aquela família ou aquele associado
a virar sócio em troca desses benefícios. O benefício ia desde, sei lá, desde desconto em fralda até vale defunto, né? Do começo da vida até o fim, né? Tinha um conjunto de benefícios lá. Mas, sabe, desconto em caixão, sei lá, era literalmente do início ao fim. Mas era um esforço inicial de venda que depois era só manter, ou seja, o cara não já vendeu uma vez na vida e o cara continuava até o fim da vida, literalmente, associado àquele hospital, àqueles benefícios. Numa cidade pequena, né, que então é nesse aspecto que vale a pena. Então o esforço das organizações é muito isso, de no seu entorno, a ideia é achar pessoas que tenham um cartão de que tenham Mastercard, e aí você convence uma vez, é difícil no início, também você pegando prática, mas depois o cara fica, não vai sair. Né? Você não perde nunca, essa venda convertida você não perde nunca ela. E você vai pegando traquejo, né, de como vender e tudo mais. E tem um lance da venda que é muito importante, porque assim, mais do que ninguém sabe disso, é muito diferente chegar para o cara e falar, cara, me dá R$10 por mês, todo mês. A pessoa começa a fazer conta, né, tipo, porque não, todo mês R$10. Né? Agora, se você chegar para ela e falar assim, cara, me dá o seu troco, me dá aquilo que sobra, me dá a sua moedinha, é muito mais, a pedida é muito mais sensível, a pedida é muito menos percebida, né? Age de uma maneira diferente na cabeça da pessoa que está doando. O que é eu dar o meu troquinho para um negócio tão grandioso, por exemplo, quando um hospital que atende a cidade inteira, né? Enfim, ou você mostra números, né? Mas, pô, seu troco aqui vale uma cesta básica por mês para uma pessoa, de repente, um X atendimento, sei lá, começa a brincar com essa história da convencimento através da moeda, através do troco, e ainda aqui no Brasil, que a gente não tem essa percepção da Europa, né, de, tipo, das pessoas darem valor para a moeda, né, às vezes a moeda é um negócio que atrapalha, né, fica no carro, escorrega, risca o painel, né, vai no bolso, aí esquece que tá no bolso, entra na máquina de lavar roupa, sabe? Aquelas coisas que acontecem, né? Aqui vale dinheiro, aqui você tem moedeiro, né? Você pode sair só com moedeiro e fazer compra, e comprar lixo. Né? E falando em Europa, enfim, não existe algo parecido por aí, ou seja, não tem algo que. Isso que me chama. Não, o que a gente patenteou isso, né? Na realidade, a gente pediu um modelo de patente no Brasil. Só que a legislação de patente no Brasil é muito ruim, né? Enfim, você não consegue patente de ideias, né? Você consegue patente só de coisas. E aí a gente deu entrada esse ano na patente global, é um modelo de patente global. E aí já demos entrada nos Estados Unidos, aí a gente já tem uma proteção maior em função da nossa ideia. E existem outras iniciativas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos existe porque existe uma entidade lá nos Estados Unidos que, não sei se por força regulatória, existe uma entidade que concentra todas as informações bancárias. Aí existe, por exemplo, lá um cara que conecta nessa entidade e consegue ter o dado para fazer o arredondamento. Só que essas iniciativas, de modo geral, foram criadas plataformas. Né? O que é essa diferença? Então, imagina que é um crowdfunding como outro qualquer, só que você vai lá e coloca seu projeto e pede para as pessoas arredondarem os centavos para o seu projeto. Ok, é legal, enfim, mas a gente brincava isso bem no começo. A gente fez todo o processo de beta teste foi feito com a CD, né, com o Teleton, né? Os meus da CD lá, a Adriana, brincava com ele, cara, mas aí você vai criar uma plataforma. Se eu for competir com o Médicos Sem Fronteiras, na primeira passada de olho que eu tiver aqui com o Médicos Sem Fronteiras, eu perdi o doador. Porque a pedida do cara é muito mais agressiva do que a sua. Então você imagina um cara que trabalha com educação, um cara que trabalha, enfim, com causas menos tangíveis, né? Ou seja, que é mais difícil de você mostrar. Aí a gente inverteu essa chave e criou essa tecnologia que, na realidade, isso tudo fica no ambiente do cliente. É um produto do cliente, ele pede para ele. Ele não pede para o cara ir no nosso ambiente e lá encontrar a causa dele e correndo o risco desse cara, poxa, mas peraí, eu quero ajudar aqui também o Corinthians aqui, porque precisa de uma doação, eu sou corintiano. Aí o cara vai pela paixão, sabe? Não tem isso. Então, o esforço é do cliente para ele no ambiente dele. Então, dessa maneira que a gente brinca toda transparente, não tem nada semelhante no mundo. E aí a vantagem nossa é que é essa coisa da escala, né? A gente já está trabalhando com alguns projetos, quebrando a cabeça, inclusive essa semana aqui, descobrindo todas as moedas da América Latina aqui para tentar criar uma regra de arredondamento para a América Latina para atender uma demanda de uma organização global.
porque a gente começa a operar agora em outros países, a gente começa a operar, deve chegar na Europa aí até o ano que vem, para fazer a mesma tecnologia nos mesmos moldes, e depois poder fazer as conexões desses países, né? Porque é um número muito engraçado, né? A gente rejeitou quase 1.000 cartões internacionais, né? Que hoje a gente não pega transações internacionais por uma questão óbvia de câmbio, né? Como é que a gente ia comprovar para o cara que o centavo bateu? Imagina, tinha uma operação, na hora que a gente fizesse a operação de câmbio, os centavos nunca ia bater. Então, a gente hoje não transaciona cartões internacionais justamente para não ter essa discussão e logo no lançamento não ter um viés de perda de credibilidade. Diz emitidos internacionalmente, né? Ou seja, emitidos internacionalmente. Mas cartões brasileiros que têm acesso internacional, aí sim. Não, hoje a gente nem esse não pega, para não ter problema. A gente recusou pegar, porque o que acontece? O câmbio da operação da Mastercard é diferente do câmbio do banco do cara. Tá. E aí, porque eu digo, o meu cartão é emitido no Brasil e ele é internacional. Ele serve também aqui. Sim, ele funciona. Só que a transação que você passa aí, a gente rejeita. Justamente para que a gente não tenha uma discussão se bateu ou se não bateu o centavo dessa transação. Entendi. Então a gente abre mão desse centavo para não ter uma discussão que o produto é ruim. Entendi. Vai ter então abre mão desse centavo porque o número de transações internacionais é muito menor. Então a gente abriu mão delas em função disso. O que a gente vai fazer, é pegar aquele cartão que foi emitido aí e você poder pegar esse dinheiro e trazer para cá. Entendi. Em algum momento a gente vai conseguir fazer isso. Entendi. Até porque, pelo próprio Teleton, a gente viu que existe essa demanda. Né? A gente não sabe nem como eles viram, né? Acho que tem essas coisas de TV internacional, aquelas caixinhas, né? Você deve saber disso mais que a gente que está aí. E as pessoas assistiram lá, enfim, queriam doar. A gente rejeitou cartão da Europa, rejeitamos acho, quase 500 cartões dos Estados Unidos. Enfim, os caras até hoje eles reclamam, né? Porque poderia estar reclamando em dólar, imagina, varia vezes 5 centavos. Cara, 10 dólares lá chegaria 50 a 60 reais aqui de doação por mês desse cara. Então, enfim, mas no futuro agora, a gente vai fazer isso. Uma pergunta que a Jenny fez aqui, que ela falou como cadastrar ONG e tal, ele vai falar daqui a pouco, mas só para dizer também o seguinte, eu entendo a tua questão, Jenny, porque realmente é um pouco ele falou sobre lugares onde tem plataformas que aí você falou, Luísa Mel, Casa do Zezinho, Ayrton Senna. Eu quis conversar com eles e justamente propor fazer esse webinar, porque eu achei realmente muito especial por uma razão concreta. Ou seja, uma é, as coisas que eu conheço, ou você tem uma grande central arredondadora, né, que aí faz uma curadoria das ONGs que podem e as que não podem, né, então você pode, você não pode, então aí é poder dessa central definir, né, definir quem que tem direito a isso, aí fica então um grande cofrão que depois distribui entre essas organizações selecionadas, então eu acho que isso é legal, enfim, mas eu acho que não é bom, porque não atinge justamente a todas as outras ONGs, eu acho que é muito bacana. E outra experiência que eu vi também, é isso que você falou, né? Ou seja, então, sei lá, o meu banco aqui na Espanha, cada vez não, porque eu acho que eu já tirei da frente, mas eu podia definir cada vez que eu tivesse uma operação que eu faço no Bankline ou na Caixa, ele me pergunta se eu quero doar alguma coisa para uma organização X. Mas é o que você falou, é a cada operação. Eu vou no mercado, e no mercado tem um sistema de arredondar, mas é para aquela compra, né? Então é para que é muito pouco. No final das contas, o resultado é muito pouco. Que enquanto que esse sistema que vocês desenvolveram todas as compras que eu realizo no meu cartão, absolutamente todas, cada uma delas é arredondado para o número cheio, né? Então, se eu fiz R$10,23, né, os 77 vão para essa conta, o outro também, cada uma das contas. Então, isso imagino que proporcionalmente não, é literalmente muito mais dinheiro, não é, Cristiano? Ou seja, quanto a mais de dinheiro é isso, mais ou menos? É que assim, aí é a mesma lógica que a gente trouxe do nosso negócio, né? Por que as grandes fazem, né? Porque daí as grandes, no alcance gigantesco, esse 50 centavos de cada compra, vezes, por exemplo, sei lá, pega lá, uma rede Pão de Açúcar lá, que tem, sei lá, 1.000 lojas. O cara faz 1.000 lojas vezes 50 centavos, o cara conseguiu fazer, sei lá, pegar fez 5 mil, 10 mil reais, né? Só que ele fez aquela transação. Então, para ele, é bastante dinheiro. Só que, proporcionalmente, para você entender, essas 1.000 transações para fazer 5 reais, né? Ou seja, 5 centavos, né? A cada transação. Se o cara fizesse, de repente, sei lá,
100 cartões, ele faria o mesmo número, né, ou menos, né, dependendo do número de transações que fizesse. Porque daí a gente está falando de toda a base de transações que tem uma fatura de cartão de crédito. E aí sempre de 1 centavo a 99 centavos, né? Literalmente o comparado é com o caso com a minha filha mesmo, né? Ou seja, todas as minhas moedas, todas. Você não... o produto é extremamente democrático, porque assim, ele serve para todo mundo, porque assim, é uma quebra de paradigma. A gente está falando aqui de um produto de inovação, demorou 5 anos para a gente fazer, né? Então a gente sabe que a realidade da maioria das entidades ainda emite boleto, quando emite, ou ainda aí, tem aquela coisa do cara que compra, faz cobrança de bicicleta na rua, ainda tem essas é você criar, você pegar essa mesma lógica, ou seja, você pegar esse mesmo processo de venda, de cobrança e tudo mais, e ao invés de você ter a moeda física, ou seja, a cobrança analógica, você pegar esse esforço, só que utilizar um meio de pagamento digital, que é o caso da Incentivi. Quando a gente leva isso, você tem uma série de ganhos, né? Ganhos de escala, ganhos de gestão, ganhos de previsibilidade de caixa, porque você começa a fazer contas, você começa a entender que, poxa, se todo mês esse cara está doando 10, 15 reais, então eu sei que até o final do ano ele vai doar tanto. Você começa a poder ter um mínimo de informação básica para fazer gestão da sua entidade, e, poxa, com esforço, no mesmo esforço. Ou seja, só está atualizando, trazendo para o universo enfim, da tecnologia que a gente tem hoje, dos meios de pagamentos digitais, para a sua entidade, que é mais do que necessário como sobrevivência até, né? Não é só porque a gente criou, não, a gente simplesmente entendeu que existia uma necessidade de como é que a gente consegue ajudar mais pessoas com menos esforço, e como a tecnologia pode ajudar. E aí a questão da entidade poder usar para ela, ou seja, o meu esforço vem para mim, então, são coisas que o dinheiro não passa pela gente, vai direto para tua conta, é um meio de pagamento. Não tem essa coisa de você ter que dividir com alguém, e aí você não sabe muito bem como é que essa conta foi feita. Aí, poxa, aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, eu sou extremamente relevante, mas, poxa, eu nunca vou conseguir chegar numa Mastercard e falar, ou na Visa lá, que tem o Visa Calvos, e falar, poxa, me dá o seu 1 centavo aí. Você não precisa, cara. Com a nossa tecnologia, você bota no site, vai você mesmo fazer, faz você mesmo o esforço, que você consegue fazer sem competir com ninguém. Vamos lá, eu estou sentindo que o pessoal aqui está querendo saber mais detalhes, um já achou o link e outros já estão pesquisando, então explica aí, você quer pegar lá aquela apresentação que você tinha colocado, talvez? Eu não gosto, eu vou pôr aqui, eu não gosto muito de apresentação, não, as pessoas, eu gosto de conversar, a gente vai ficar o dia inteiro conversando aqui. Eu acho que eles estão querendo entender realmente o processo, porque estão conversando como é que cadastra, como é que funciona, quanto custa, então, botei para você. Aí você já vai passando aí. Fechou. Então, e eu vou cuidando aqui. Fica tranquilo que eu vou vendo o chat, que se tiver alguma dúvida específica, eu também já coloco. Tá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa responder para as pessoas é o seguinte, mas aqui na minha cidade não é todo mundo que tem cartão de crédito. Então, assim, eu vou dizer para vocês uma coisa, Papai Noel não vem no Natal. Vou dizer uma realidade para vocês. Existe um esforço gigantesco do mercado para que todo mundo tenha um cartão de crédito. Então, ou seja, hoje no Brasil, embora a gente tenha esse número que a gente está em cima aqui, 60% da população do Brasil é bancarizada. Quer dizer o seguinte, o cara tem uma conta no banco, tem lá um CPF cadastrado no banco. 40% das pessoas ainda não tem. Uns 210 milhões. Isso, melhor. 210 milhões de pessoas, 60% tem conta em banco. Você vê o tanto de gente que ainda não tem conta no banco. É evidente que salva as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, mas a gente tem esse desafio no Brasil. Porém, a gente tem um universo de pessoas no Brasil que já tem cartão de crédito e não tem conta no banco. Como é que o cara fez essa mágica, né? Essa mágica foi feita através do varejo, né? Ou seja, das lojas. Então o cara ele não tem conta no banco, mas ele tem um cartão da CIA, ele tem um cartão do supermercado, ele tem um cartão, e esse cartão é bandeirado Mastercard. Tem um cartão da Renner, enfim. E é um universo de gente que tem cartão de crédito. Então, ou seja, o esforço está aqui, são 14% de crescimento no mercado de cartões, são 15% que mercado cresce a essa escala. 15% do número de transações de cartão de crédito, antes as pessoas também usavam mais débito, enfim, são 4,4 bilhões de transações de cartão de crédito só no primeiro semestre, isso aqui é só Brasil, tá, gente?
Esse é o país que a gente vive. A brincadeira, né, que eu falo é a seguinte: cada minuto que a gente ficou batendo esse papo, a gente já está aqui há quase meia hora, a cada minuto são 36 mil transações de cartão de crédito no Brasil. Então, ou seja, será que você não consegue pegar um pouquinho dessas transações aí no teu bairro, na sua cidade, enfim, é um universo gigantesco de transações, tá? Então, falando um pouquinho da lógica, então a gente sempre arredonda do R$1, 1 centavo a 99 centavos, é o real subsequente. Quando não tem, ou seja, a compra é de R$10, a gente não arredonda nada, né? A gente vai arredondar simplesmente a casa dos centavos quando houver para o real subsequente. O que isso gera de dinheiro, né? A gente tem aqui alguns níveis para que as pessoas possam entender. A gente tem o cara que está num nível aqui alto, por exemplo, sou eu brinco com o Ricardo, enfim. E aí é importante as pessoas entenderem o seguinte: isso não tem a ver, a Incentive não trabalha com pessoa com nível de classe social. Não tem nada a ver com classe social, se o cara é rico ou se o cara é pobre. Tem a ver com o hábito de consumo. Né? Então, por exemplo, quando você pega as pessoas mais jovens, elas já entendem o cartão de crédito como dinheiro. Já não tem mais dinheiro na carteira. Então, quantas vezes ela usa o cartão? Então, por que o meu dá mais de R$30 todo mês? Porque eu sou usuário de Uber, eu vendi meu carro, né? Um bom paulistano que era, cara, desisti de andar de carro em São Paulo, porque eu tenho sérias vantagens de andar de Uber. Toda vez que eu pego um Uber, eu gero uma transação que tem arredondamento de centavos. Todas elas. Então, eu sou um heavy user de cartão de crédito em função dessa tecnologia. O que a gente sempre orienta é que a gente vai ficar mais ou menos nesse espectro aqui, ó, dos 14,70, que é uma transação ao dia, tá? É evidente que quanto mais a gente sai do Sudeste e quanto mais a gente sai das capitais, esse número tende a cair, porque ainda é hábito de consumo, as pessoas ainda transacionam mais dinheiro, enfim, de modo geral. Mas, em tese, a gente está falando que cada cartão contribui mais ou menos com esse valor, ou com esse valor aqui, quando o cara faz menos de uma transação ao dia. Mas, poxa, o cara fala, eu não faço uma transação ao dia, né? Aí eu falo, cara, mas quando você vai no shopping lá, agora não, que a gente tá todo em isolamento, você vai no shopping, o cara paga o estacionamento, compra a casquinha do McDonald's, vai no cinema, compra pipoca, já fez 4. Comprar um presente para alguém, já fez 5, num dia, entendeu? Então essa é a ideia do consumo, né, do poder do consumo. E a gente brinca com a... Antes de você falar do mínimo aí, que acho que também tem outra coisa interessante, mas outra coisa que eu queria destacar tem uma quantidade grande de organizações no interior que lidam com telemarketing e tal, e que às vezes, muitas vezes a faixa de solicitação mensal que eles pedem todo mês, vai lá a operadora, vai aí entre 15 e 30 reais. Né? A grande maioria, tem gente que doa mais, mas vai por aí, sabe? E o custo de você ter a operadora, a ligação, o motoboy que vai entregar o recibo e tal, tudo isso, neste modelo aqui, você tem um esforço inicial de venda e, a partir daí, fica lá. O cartão gera essa situação. Tem um amigo nosso aqui de Curitiba que está fazendo um trabalho com a gente aqui justamente para converter call center. Você pegar o trabalho de call center e fazer o que é muito custoso, né? E transformar esse esforço de call center num esforço de geração de centavos e depois ir desligando esse custo até ficar uma estrutura mínima. O cara me mostrou um número a 60% do valor arrecadado. Eu falei, cara, é um absurdo, 60% do que você gera é custo, né, na operação. Exatamente. É muito alto. Além do mais disso, além do mais esse custo, sem dúvida. Da operação. O que eu estava falando aqui do 15 vezes ao dia, que a gente brinca, que é a história do cara não ter o poder aquisitivo ser relevante nessa história, a gente brinca que a gente quer o cara que come uma casquinha do McDonald's todo dia. Esse é o usuário ideal, ou que é o usuário de Uber, como eu. Esse é o doador ideal, né? Porque não importa, né? E a gente tem um valor mínimo, que alguns custos da plataforma são fixos. Então, o que a gente fez? A gente fez um set mínimo, né? Que eram, tipo, no final do dia, o que isso quer dizer? Que no mínimo, se o cara lá arredondou os centavos dele lá e deu R$3,60, a gente vai cobrar R$5 dele. Do mesmo jeito.
Que é o meu caso, porque meu cartão aí do Brasil e eu quase todo mês dou R$5 para aceder, quase. Nunca chego no valor. Se for 5,10, a gente vai cobrar os 5,10. 5,01 centavos, nós vamos cobrar os 5,01 centavos. Mas se não bater, for R$4,99, vamos cobrar 5. A gente brinca com esse arredondamento. Isso é uma série de previsibilidade também que a gente pode garantir com esse negócio. Aí você fala, poxa, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele cara da Renner, que já tirou o cartão lá com um limite mínimo, né, de 300, às vezes R$500, né, de limite no cartão, que é só para usar na Renner, ele vai te dar R$5. Então tem uma massa de gente que tem esses cartões que não são bancarizados que podem contribuir com R$5 todo mês, né? Essa é uma lógica até para as pessoas entenderem como é que a gente faz essas contas, a gente multiplica o valor aqui da transação por uma média aritmética de 49 centavos, né? Que a gente está falando de 1 centavo a 99 centavos, a gente, em tese, a gente tem uma média de 49 centavos por transação arredondada. Vezes o número de transações do mês, a gente chega nesses números aqui. Então, não adianta você também querer fazer conta de maluco e falar assim, eu vou atrás do cara que transaciona 30 transações. Ok, em algumas cidades, você até conseguiria fazer isso. Por exemplo, a gente tinha algumas cidades grandes aqui que tinham estratégias de rua, né, de captação de rua, antes da Covid. Então, o cara ia para a rua, ele sabe que se ele for na Faria Lima, se ele for na Berrini aqui em São Paulo, né, lá em São Paulo, ele conseguiria ter mais ou menos um cara que tem esse perfil de consumo alto, porque é o perfil da pessoa que trabalha naquela região, enfim. Então, mas a grosso modo, o ideal é que, enfim, se você ficar em São Paulo, capitais, você vai ter isso. Se você for saindo, você vai ter isso. E você consegue ter uma previsibilidade de geração de caixa de, no mínimo, de R$5 por cartão na base. Tá? O que isso... A gente brinca, né? Mas como é que você faz esse negócio? Né? Que acho que todo mundo está se perguntando aí. No final do dia, você não precisa ter nenhum site. Né? A gente gera um domínio para você, que é www, a sua marca, ou seja, o nome da sua entidade, .centavosrealizam.com, que já tem umas fotinhas lá com alguns perfis que a gente já identificou de causas, que você pode pôr a sua marca aqui. E você divulga esse link. E a partir do momento a campanha é sua. Você já está divulgando isso para quem você... todas as iniciativas que você forem fazer de captação, você vai divulgar aqui só com você, ou seja, só para o seu link, ele é só seu, e você não está competindo com outras iniciativas, com nada. Todo o esforço que você fizer reverte para esse endereço, e com esse endereço você não está competindo com ninguém. Né? Então, o que a gente brinca? Você escolhe o tipo, né? Ou seja, a gente tem lá animais, câncer de mama, ajuda humanitária, câncer infantil, aí tem algumas coisas genéricas, tipo cartão de crédito, que é só o cartão e tal, deficiência física. Eu estou em casa, gente. Vocês escutaram uma criança chorando, um cachorro latindo, vocês me desculpem aí, tá? Estamos todos em casa, né? É verdade. Enfim. Então, a ideia é que você escolha esse tipo, a gente vai criar aqui um nome da sua entidade e você já está apto a divulgar. Então, você pode tanto colocar esse link num botão no site que você tenha, ou divulgar o link direto na campanha. Caras grandes, por exemplo, o Greenpeace, ele tem um link direto, chama 2 centavos, ele foi lá e comprou esse domínio, né? Os caras foram inteligentes, né? Então chama 2 centavos do Greenpeace, o cara já vai, clica lá direto e já cai na página do arredondamento deles, né? Enfim, muito simples, a gente faz isso em horas, né? Bom, vou falar um pouco de expectativa de geração de caixa para as pessoas entenderem um pouco de dinheiro, né? O que a gente está falando de dinheiro. Então, como eu disse, o nosso teste ele foi com o Teleton. Tá? Foi muito legal, enfim, e a gente fez, vocês entenderem a iniciativa, como foi, né? Então, a primeira coisa que as pessoas entenderem é o seguinte, não é que a gente foi para o Teleton, né, e a gente ficou 18 horas de programa, todo mundo falando, ao invés de falar lá, o Silvio Santos falar R$5 pelo telefone, 0, não foi isso. Nós tivemos 12 inserções, né, ou seja, 12 vezes que alguém falou da incentivo ao longo das 16 horas de programa, e essas inserções aí, esses testemunhais, eram de 15 segundos. 15 segundos. Como o programa era ao vivo, dessas 12, só uma meia dúzia prestou. O resto não prestou nada. O Thiago Abravanel nem arredondamento falou arrecadação. Tipo, sabe? Enfim, então...
Então a gente tem, eu gosto de fazer isso, porque senão as pessoas assustam, né? Acho que não, foi o Teleton, tal, só o Teleton consegue. Não, cara, foi meia dúzia de vezes que alguém falou da gente, tá? E acho que outra coisa importante, que também para quem está aí, os 68 aí que estão com a gente, é que é muito fresco tudo isso, né? Ou seja, isso acabou de acontecer no Teleton faz uns meses, estão em processo, já estão crescendo rapidamente, mas estão aqui de forma transparente mostrando os perrengues, inclusive, né? Para as pessoas entenderem a timeline, a gente lançou a tecnologia em agosto, né, de 2019, efetivamente, colocou no ar. A gente fez um big test, um beta teste com o Teleton em outubro, né, que efetivamente foi o único esforço de comunicação que nós tivemos foi em outubro, e ficamos até dezembro analisando essa curva de informações que nós fomos gerando aí, porque tinham várias premissas que a gente precisava validar nesse negócio. E aí só a partir agora de janeiro de 2020, a gente começou a fazer uma venda efetiva e colocar outros cases para dentro, né? Enfim, a gente tem contratos com várias entidades, evidente as maiores de todas já estão com contratos assinados, já estão subindo o projeto. O que a gente fez agora em função da Covid foi essa coisa de, inclusive foi uma coisa que a gente identificou, né? Que a gente precisava tornar esse processo de compra mais fácil, né? As pessoas precisavam ter um meio de dessa iniciativa conseguir chegar em qualquer tamanho de entidade, né? Então a gente facilitou, criou esse subdomínio, criou esse produto básico justamente para que todo mundo pudesse ter acesso, justamente porque a gente viu que mesmo nas grandes as pessoas tinham dificuldade de tecnologia, às vezes o departamento de TI era terceirizado, para fazer uma integração com o site, para colocar uma landing page no ar, era muito complicado. Então a gente criou esse produto justamente para ter essa possibilidade de uma aceleração na venda aqui, e todo mundo poder usar o mais rápido possível. Eu vou passar aqui um videozinho para vocês entenderem como é que é a pedida, né? Como é que você consegue fazer a pedida ficar sensível, né? Esse é o vídeo geral da campanha, né? E para as pessoas entenderem o que foi o Teleton, né? Lá no Teleton a gente coloca esse videozinho da Liana aqui explicando, né, como foi, né? É só se cadastrar no link da tela e os centavos de todas as suas compras serão arredondados. Os centavinhos são quase invisíveis, mas são grandes o suficiente para transformar vidas. Acesse dom.org.br/centavos.
já estará ajudando a ser. E aí, o outro videozinho que eu gosto de passar é que as pessoas entendam que esse vídeo, ele é um vídeo que todo mundo pode fazer. Independente, ele foi feito, evidente, com alguém um pouco mais preparado, porque era para CD, mas é um vídeo que todo mundo pode fazer por WhatsApp, que explica como é que faz, como é que funciona. A ACD agora tem uma super novidade. Você pode ajudar doando apenas os seus centavos. Isso mesmo, os centavos das transações do seu cartão de crédito. É muito rápido e seguro. Olha só, você acessa o site teleton.org.br/centavos, clica em Quero me cadastrar, digita os seus dados, os dados do seu cartão de crédito Mastercard e pronto, você já está doando para a ACD. Esses centavos são invisíveis para você, mas vão transformar a vida de quem precisa. Não se esqueça, teleton.org.br/centavos. Muito bem. E aí, Cristiano, também uma coisa que eu acho que é interessante, toda novidade a gente leva um tempinho para assimilar, né? Ou seja, Sim. Eu estava lembrando aqui a primeira vez que, quando eu era moleque, eu tenho uns 14 anos, eu fui numa loja chamada Hi-Fi, que tinha lá no Shopping Morumbi, né? Acho que nem existe mais essa loja, uma loja de discos, né? Na época era discos ainda. E uma mulher me convenceu que era muito legal uma coisa chamada Vale Presente, que depois virou presente. Só que na época não existia o conceito. Então eu falei, legal, então eu quero esse presente, né? Ela falou, quantos você quer? Eu falei, os dois. Aí ela me deu os dois e me preparou, botou nome, não sei o que lá. Agora você vai no caixa. Eu falei, como vai no caixa, né? Eu achei que era presente. Na minha cabeça, tinha 13 anos, eu não conseguia entender uma coisa óbvia, que agora é óbvio. Então, eu tenho certeza que esse raciocínio dos centavos, ele é muito óbvio a partir do momento que a gente entende, né? Por isso que eu acho que esse vídeo que você mostrou, que é bom que seja feito nas palavras da organização mesmo, né? No Instagram da vida, colocar para estruturar, para poder falar nessa linguagem de, cara, é isso, né? Você vai se cadastrar aqui, os centavos vão para você. Até isso virar uma coisa óbvia, né? Leva um tempinho, né, de entender, mas é tão simples o processo, né? Porque assim, aquilo que a gente estava falando no começo do papo, né? É tão simples que às vezes choca. É tão simples quanto você vai chegar para o cara e falar assim, amigo, olha, cadastra seu cartão de crédito aqui, todos os seus centavinhos das suas transações, aquilo que não é importante para você, vai vir para a gente e você já vai estar ajudando a gente demais. Pô, acabou. Uma vez um cara brincou comigo e falou assim, eu tava num evento, aí o cara perguntou para mim, cara, me explica em 10 segundos qual que é o grande diferencial da sua tecnologia. Falei, é o seguinte, cara, aquilo que é invisível para você é importante para quem precisa. Aí o cara falou, me convenceu, já entendi, entendeu? É simples assim. Deixa eu só mostrar para a galera aqui, que eu acho que eles devem estar curiosos, o que isso gerou de dinheiro. Sim. Né? Acho que isso deve ser... O que a gente conseguiu com o Teleton? Né? Lembrando que a gente rejeitou quase 1.000 cartões internacionais. Então, o que a gente precisava validar? Né? Então, a gente tinha algumas coisas que precisavam ser validadas com o Teleton. A primeira era se as pessoas realmente iam aderir ou não à plataforma, ou seja, se essa pedida dos centavos se tornaria relevante ou não. Então, a plataforma hoje ela tem um índice de conversão de mais de 10%. O que isso significa na prática? Então, quando o cara chega naquela telinha lá que eu mostrei para vocês, que tinha o cachorrinho lá, o gatinho lá com a logo, de cada 100 pessoas que chegam ali, uma coloca o cartão. No caso da Ação Cidadania agora está dando 17. Então, os caras estão... A Ação Cidadania, enfim, acho que todo mundo conhece, que é a do Betinho, enfim, estão muito ligados à fome, então eles estão com muita evidência agora. Então, está dando 17% de conversão. Então, é altíssimo o índice de conversão. Então, só você imaginar o esforço que você tem aí, ó. Quando você fala de produtos de internet, a gente está falando de 1,5, 2, né? Ação de rua está falando de 1, enfim. Quem tem call center deve entender também quantas ligações são necessárias para conseguir um doador. Então, esse é um número de conversão. As coisas legais, né? Por exemplo, a gente tinha um entendimento que as pessoas iam usar tudo pelo celular, porque o celular está na mão das pessoas, tal, enfim. Durante o Teleton, isso dá quase 90 e tantos % de adesão pelo celular, tá? Tanto é que a gente faz toda a navegação baseada para o celular, né, para ficar mais bonito, mais claro, tudo para o celular, porque o número é muito maior. Mas durante o Teleton, esse número foi para 80%, né? 19 ponto alguma coisa de pessoas que foram num sábado, abriram um computador,
Ou seja, não era dia de trabalho que o cara estava sentado na frente do computador igual a gente está agora, e o cara cadastrou um cartão. Não era isso. O cara teve um esforço gigantesco de levantar da cadeira da frente da televisão, ligar um computador e ir lá se cadastrar. Tá? Enfim, aí tinha algumas premissas que eram, tipo, o primeiro, alegria e a tristeza, né? A alegria era, poxa, olhamos lá 2.700 cartões na base com essas 6 comunicações aí que foram feitas, efetivadas, bonitinhas igual essa da Eliana, né? Pô, legal, mais de 10% de conversão. Só que, cara, mês que vem vai todo mundo se descadastrar porque eles não entenderam, entendeu? Eles estão achando que é a Mastercard que vai dar o dinheiro. O Ratinho, numas dessas 6 que deu errado, o Ratinho fez esse favor pra gente. Falou assim, valeu, Mastercard. Eu falei, pô, você errou. 2.700 entraram, 2.700 vão sair mês que vem. E não, para nossa surpresa, eles continuam lá até hoje, cara. Eles não saíram, os caras não saem da plataforma. E se você for pensar, o sistema financeiro já faz isso com a gente, ó, há um tempão. Tem aquela linha no cartão de crédito lá, seguro de não sei o quê, taxa de não sei o quê, que o cara vai pagando aquilo todo mês e não sabe que tá pagando, né? Nem percebe que tá pagando. É a mesma lógica. E o cara, poxa, não me incomoda. E a gente entendeu que é isso que eles querem. Né? Essas 2.700 pessoas, quem são? São homens e mulheres, quase 50-50, de 25 a 45 anos. Então, é o doador mais jovem, geralmente não vai competir com as outras doações que aquelas entidades já têm, né? Porque a gente sabe que o doador geralmente fica numa faixa etária um pouquinho mais alta, né? Que não querem ser incomodados, não querem ficar recebendo ligação de ninguém, não querem ficar recebendo boleto em casa. Cara, beleza, o que eu tenho que fazer? É fácil? É isso aqui? Põe o cartão, acabou? Esse é o perfil do incentivo. Por que a gente ficou em 6,70? Porque a gente tinha o melhor beta teste do mundo para poder fazer, cara. A gente tinha televisão aberta e o Teleton. Então, cara, não sabe explicar para quem que o dinheiro ia, e a gente teve o alcance da TV aberta. Então, vamos lembrar quem assiste Teleton, quem assiste SBT. Não é um público, classe, geralmente CD, né, que assiste SBT Teleton. Então, a gente tem muita gente aqui dos R$5. A grande parte da base da incentivo é da CD é de R$5 em função do perfil da comunicação que foi feita. Não foi planejado alcançar um doador de poder do Sudeste ou das capitais, não, abriu. Tanto é que a gente tem doador do Brasil inteiro, tem doador do interior do Amazonas, onde o cara tinha uma antena do SBT, o cara pegou lá e resolveu cadastrar. Pra gente foi muito bom. Isso, vezes 12, vezes 2.700, geram anualmente, vão gerar, né, já estão gerando anualmente para a CD R$217 mil, cara. A efeito de número é uma cota do Teleton. Então, ou seja, com essas 6... Cota de patrocínio. Essas 6 inserções aí que a gente fez, com uma base que está com 6,70 de doação, que não está em R$10, está longe, a gente consegue gerar isso, né? Qual que é essa mágica, né? Que é importante vocês entenderem. Eu gosto de trazer a referência da rifa, porque toda entidade alguma vez na vida vendeu uma rifa, né? Eu brinco com isso, né? Para fazer enfim, para resolver algum problema emergencial, ou o que quer que seja, ou vende rifa até hoje. Quando você vende uma rifa, sei lá, pegou 100 rifas, né? Eu fiz essa continha aqui, ó. Você pega 100 rifas, vezes R$10, né? Você tem R$1.000 por mês de receita, né? De doação. Se você, durante os 12 meses do ano, pegar esses R$1.000 e vender rifa todo mês, ou seja, todo mês eu vou vender 100 rifas de R$1.000, você vai conseguir, ao final do ano, R$12 mil. Essa é a conta matemática. Então, você vai fazer lá 1.000 mais 1.000 mais 1.000. Se fizer na sua calculadora 1.000 mais 1.000 mais 1.000, até o final do ano vai dar 12. Agora, a gente pega isso e leva para a recorrência. Qual que é a lógica da Incentive, que é totalmente diferente, que vocês precisam entender? Esse mesmo esforço de você vender 100 rifas todo mês, ele é vezes 12. Por quê? Porque você pega lá 100 cartões, vezes R$10 de doação por cartão, você tem R$1.000 por mês. Só que se você pegar esse mesmo esforço no segundo mês e vender mais 100 cartões, opa, já não são R$1.000, são R$1.000 mais os R$1.000 no mês anterior. Você tem R$2.000 de receita. E assim, mês a mês.
de modo que esse mesmo esforço contínuo de vender 100 cartões, como as 100 rifas lá no exemplo anterior, vezes 12 meses, vai te dar R$78 mil de doação contra os 12, com o mesmo esforço de venda. Essa é a mágica da recorrência do negócio. Uhum. E se você não fizer nada, se você fizer quietinho no segundo ano, a gente não recomenda isso, a gente recomenda que você continue fazendo esse esforço contínuo. Você vai ter R$144 mil de receita. Porque os 12 vão se multiplicar perpetuamente, até o cara resolver sair da plataforma. É a brincadeira de você pegar a calculadora e fazer 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até mais 12. Essa é a diferença latente entre a geração de receita de uma iniciativa única, ou seja, eu vou lá, me dá R$10 esse mês, porque eu estou precisando. Se você chegar lá para o cara e falar, me dá seu cartão de crédito esse mês, ele vale vezes 12, ele vale 120. Porque ele se continua na base, entendeu? Tem um case também, o pessoal deve conhecer Graak, e Graak tinha uma operação de telemarketing super bem estruturada, ela ficava lá perto do Ibirapuera, eu já visitei eles algumas vezes na época, e eles foram pouco a pouco mudando, né? Ou seja, primeiro tiraram os motoboys, porque faziam um processo que o dinheiro era um depósito, fazia de outra forma, enfim. E depois foram convencendo as próprias operadoras de telemarketing, era como se fossem as últimas chamadas, né? Quero convencer aquele doador que todo mês tinham que ir buscar o dinheiro, a ele colocar no cartão de crédito de forma recorrente e acabou, fechou a porta. O telemarketing não existe mais, literalmente não existe mais, porque migrou de um modelo avulso para um modelo recorrente. É um esforço inicial a ser feito e o resto é isso que você comentou, ou seja, aí você vai trabalhando a partir daí. Exato. Então, enfim, cara, a gente não inventou isso, né? Isso é uma consequência matemática, né? Progressão aritmética mesmo, né? Na veia. Aí, acho que também é uma coisa que a gente gosta de falar, mas isso é um produto de internet, né? Que é aquilo que a gente começou a falar. Cara, não é um produto de internet, é só o meio, é só o link da internet. Está no celular, você pode usar isso no celular. Então é evidente que se você for separar isso para os meios digitais, como é que você vai fazer a sua campanha? Então, se você tiver algum nível de sofisticação, pode fazer uma campanha online, você pode fazer link, distribuir pelo WhatsApp, você pode fazer um banner no site se você já tiver um site. Se você tiver parceiros locais, um supermercado local, alguma coisa, você pode colocar o link lá, se o cara tiver esse nível de tecnologia. Na pior das hipóteses, você coloca esse QR Code, que é esse desenhinho aqui, né? Que está usando em todas as lives da internet agora. Você coloca isso num folder, o cara bater lá e abrir no celular dele, e-mail marketing. Mas eu gosto de citar tudo isso aqui, ó, que não tem nada a ver com meios digitais, que é tipo, você tem um hospital, por exemplo. Às vezes tem alguém assistindo a gente aqui, o cara tem um hospital. Cara, quantas pessoas passam na porta do hospital? Você colocar um voluntário lá, com o celular na mão, se tiver um pouquinho mais de investimento, um tabletzinho na mão, ó, cadastre seu cartão aqui. É uma abordagem presencial que você transforma ela, evidente, estamos falando em cenários não Covid, né? Mas isso, cara, isso vale para empresa, por exemplo, você coloca um voluntário lá numa empresa local, no supermercado local, enfim, onde passa gente, né? Sua rede de amigos, todo mundo que está aqui, cara, se olhar no seu celular deve ter mais de 100 contatos de pessoas, né? Os call centers, que você pode converter, como a gente falou, ação de voluntários. Então, tinha uma ONG que não tinha um spread de comunicação grande, que a gente estava atendendo, até famoso e tal. Mas o cara tinha 800 voluntários. 800, cara, voluntários para realização. Eu falei, cara, esse cara voluntário desse conseguir 2 cartões, tem 1.600 cartões. Dá R$10, você vê o tanto de dinheiro que o cara vai gerar no ano só com os voluntários. Se conseguir cada um, conseguir 2 cartões. Não é? Tipo... Falando em voluntários, fazer uma propagandinha aqui. Quinta agora tem um outro webinar que eu vou falar sobre voluntariado digital. Pronto, já fiz a propaganda, pode seguir, Cris. É um puta de um case para isso aqui, cara. Para você usar isso aqui. Imagina, o cara tem lá, sei lá, que tenha 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, 1.000 seguidores, cara. O cara fizer uma comunicaçãozinha básica para você, já foi. Enfim, a gente coloca um monte de coisa aqui, parceria com tem clientes nossos que conseguiram matéria de jornal, porque é um negócio tão novo, né? Então o cara conseguiu matéria de jornal local, e eles precisam de pauta, né? Assim, tem um monte de revista local, entrevista para explicar, enfim. Várias formas de você utilizar a tecnologia que não necessariamente ir lá fazer um post na rede social e esperar que vai vir um doador pela rede social. Cara, não vai. Lá na rede social você está
A história de converter o cara que já está catequizado, né? Isso é 1 a 1, isso tem técnica, depois até vou falar um pouco disso. Mas eu te fazer uma pergunta que está lá para baixo, já não sei, que acho que foi a Rita que fez, se eu não me engano, que era questão de segurança, fraude em cartão. Conta um pouco disso, Cris. Como é que o receio que isso pode gerar? Chega de apresentação. Vai lá. Cara, assim, o que eu posso dizer para vocês, cara? Nós estamos conectados globalmente à Mastercard. Uhum. Eu encho a boca para falar isso, porque eu ganhei um sobrenome muito bonito que chama Mastercard, cara. Como eu disse, demorou 5 anos para isso acontecer. Uhum. O processo de compliance, segurança de informação com a Mastercard, demorou 8 meses. Uhum. Imagina a quantidade de dados, processos, enfim. Então, o que eu posso te garantir assim, o nível de segurança de informação que a gente tem das transações de cartão de crédito, primeiro são respondidas pela Mastercard para controle da informação, ou seja, ninguém tem acesso, nem a gente tem acesso aos dados do arredondamento eu não sei quem que é o cara, né? Eu não sei onde ele comprou, o que ele comprou, a gente não tem acesso a isso, por segurança da informação. E é o mesmo de qualquer nível de segurança de qualquer compra online. Tô falando do Rappi, tô falando, sei lá, do Americanas.com, enfim, tô falando dos maiores sites de compra online que você possa imaginar no Brasil, é o mesmo nível de segurança. Uhum. Com a vantagem que a gente tem um baixo índice de ataques. O que acontece? Por exemplo, um cara que tem um e-commerce como o Americanas.com, ele sofre muito ataque. Porque se ele pegar um cartão ali, ele começa a fazer um monte de compra ali naquele site, né? Uhum. O nosso cara, se ele for cadastrar a gente, o máximo que ele vai conseguir é 1 centavo de alguém. Então, o risco do cara para ele conseguir um valor é muito baixo, né? Então, ou seja, é muito pequeno o nível de interesse de alguém fraudar a gente. Mas mesmo assim, os nossos protocolos de segurança, embora a gente gere uma receita por transação muito baixa, né, a gente sempre está gerando ali 5, 6 e 10, 15 reais, 30 reais no máximo, né, por transação, é o mesmo de um cara que faz uma compra de uma passagem lá de $1.000, entendeu? É o mesmo nível de segurança. Tá? Uma pergunta que o Fábio acabou de fazer que me preocupa, porque pode significar que não estamos explicando nada direito. O Fábio, ele perguntou, não saberemos quem são nossos doadores? Claro que sim, Fábio, porque o que ele quis dizer é que a gente não saberá o que o doador comprou, quais são os gastos dele, é o que o Cris disse, né? Porque, é importante a gente falar isso. O importante é também saber o seguinte, você vai saber o que o doador, quem são os seus doadores, porque você que vai atrás do seu doador. Você que vai garantir, Exatamente. Você que vai ter o dado efetivamente desse cadastramento do seu doador para a sua organização. Né? A gente tem que ter em mente duas coisas aqui, né? A doação, do ponto de vista de Receita Federal, é 100% declarada para vocês. Uhum. Só que ela é processada pela gente. Então, a gente todo mês manda uma relação para vocês com nome, CPF, e-mail e valor total doado. Eu nunca vou te falar quantos centavinhos de quantas transações o cara teve. Você não tem acesso a essa informação da transação do cara. Você nunca vai ter, porque você é sigilo bancário do cara. Você vai ter lá o total que ele doou. Porque, inclusive, você vai ter que declarar isso, que você recebeu essa doação de, sei lá, R$10 desse CPF. E a gente informa todas as receitas estaduais que nos perguntam, eu quero saber quanto é que você gerou de doação, e eu vou informar a Receita que essa doação foi gerada para você, total transparência. Né? Enfim, a gente é muito sério. É parte da resposta anterior, né? A segurança da informação também tem a segurança do processo como um todo, né? Então você recebe todo mês um extrato dizendo quanto esse cara doou e tudo mais. Então isso é um dado importante. A outra coisa que é importante é o seguinte, você querendo ou não, existe uma curva de CRM que a gente vai fazer por você. Porque todo mês tem uma série de e-mails que a plataforma vai disparar em seu nome para esse cara. São e-mails operacionais, do tipo, você está cadastrado, o cara quer trocar a senha. Isso não acontece, tá? 97% das pessoas se cadastram e nunca mais voltam para a plataforma, que é a parte boa. Que, tipo, o cara quer doar e não quer se incomodar. Mas a gente tem toda essa curva de, tipo, se o cara esqueceu a senha dele, se o cara quer descadastrar um cartão, se o cara quer cadastrar mais um cartão. Então, toda essa operação tem um disparo de e-mail para confirmação de que o cara recebeu esse... E isso vai no personalizadinho com a sua login lá. E a gente manda um extrato para esse cara, no final do mês, dizendo, olha, aqui o extrato da entidade e tal, enfim. Então a gente manda isso todo mês para ele. Então a gente vai mandar essas informações para esse cara. É evidente que você tem o e-mail dele,
e você quiser fazer um novo disparo de alguma informação, a gente tem que tomar cuidado só agora em agosto, eu não sei como é que vai ficar, mas a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente pede... para maio, até maio do próximo ano, né? Do próximo ano. Ganhamos um tempo aí. Mas, assim, em tese a gente já fez preparar. a gente já fez tudo pensando nela. Então, o termo de uso e aceite que o cara dá, ele já dá autorização para a gente fazer o disparo, enfim. Então, se você quiser criar uma curva com ele, é possível ser feito. Mas a gente tem que tomar esses cuidadinhos para que isso aconteça. Então, você sabe mais do que você saber quem te doou, a Receita Federal também vai saber quem te doou, e todo mundo vai saber. E, Cris, o pessoal está me perguntando aqui por privado, inclusive, a Priscila, e mais um que eu não me lembro agora o nome, não achei, para a gente acelerar aí, porque eles querem saber como cadastra, porque na verdade a gente tinha combinado que até agora, né, já estamos a 5 minutos além da conta, me conta como cadastra, qual que é custo disso, como é que isso, como é que são feitos os valores, a gente quer saber, quer contratar. A gente fez um negócio com o Marcelo muito legal aqui, enfim, a gente fez 2 movimentos. A gente fez um movimento que eu falei de criar esse produto básico para que todo mundo tivesse acesso, e fez esse movimento que o Marcelo até se prontificou a ajudar a gente nesse momento, para ajudar todo mundo também, né, de dizer como começar a usar essa plataforma, né. Então, o que a gente fez? Qual que é o custo? O custo efetivo é de R$ 3,60 por cartão cadastrado na base, e uma mensalidade de R$ 149,90, que paga justamente esse domínio e tudo mais. Esse R$ 149,90, se você tiver lá 10 cartões de R$15 ou 20 cartões de R$15, você pagou o custo. Essa é a ideia desse R$ 149,90. Mas, considerando esse cenário de Covid, o que a gente fez? A gente fez um negócio mais win-win ainda, tá? Então, a gente pegou esse R$3,60 e transformou ele em percentual. Por quê? Porque se o cara tivesse uma arrecadação de R$5, o R$3,60 ia ficar muito alto para ele. Então a gente entendeu que, como o 15 era um cenário ideal muito distante, e a gente não teria como, nesse cenário agora, sair em busca desses 15, ia ficar lá, sei lá, sobrar 1,40 para cada entidade. Então a gente transformou ele em percentual. Então dá mais ou menos 23%, 24%, que era o nosso ideal dos 15. Mas se você tiver um cara de R$5, a gente vai ganhar 20% sobre R$5, vai dar R$1. Uhum. O que é R$1? R$1 não é o custo de um boleto. Se a gente tiver R$10, a gente ganha 20, dá 23, 24%, acho que dá, se não me engano, 23,94, acho que é. Vai dar 2 e pouquinho, né? R$2 e pouco. É o custo de um boleto, uma operação. Então, ou seja, por quê? Porque a gente não tem um ticket médio alto. A gente nunca vai ter a chance de um doador passar pela gente e doar R$100. Não agora. Né? No futuro a gente vai trabalhar em modalidades para que isso aconteça. Mas agora não é isso que a gente está fazendo. Então, ou seja, o que a gente tem de custo sendo pragmático aqui? Uma mensalidade de R$ 149,90. Se você preencher esse cadastro, a gente coloca isso no ar no máximo em 5 dias. Então você vai pagar isso daí em 30 dias, ou seja, você tem 30 dias para conseguir gerar aí pelo menos um cartão mínimo. A quantidade de cartão mínimo para pagar é R$ 149,90, e 23,94%, que eu estou vendo o número aqui certinho, sobre os valores das transações, que vão te dar mais ou menos R$1, se for R$5, R$2 se for R$10, e R$3 se for R$15 de arrecadação que você tiver. E aí o que eu combinei com o Cris para ajudar o pessoal, porque eu conheço essa turma de longa data, né, Cris? Então eu sei que o pessoal começa, mas eu não vou conseguir, eu não sei o quê, isso é muito caro. Então, ou seja, qual que é o custo que você tem agora que te assusta, né? São esses R$149, né? Então, eu não vou te dar esses R$149 para quem está me assistindo, mas eu vou ajudar você a, em 30 dias, consegui-los. Ou seja, basicamente é uma estratégia. Como que a gente monta uma estratégia muito simplificada para que você consiga justamente esses primeiros 15 a 20 doadores? Isso é muito simples, a gente vai fazer, então, são 2 aulas que eu já estou terminando de montar, até preciso ver o que o Cris deu uma olhada nelas, enfim. Mas é você ter a tranquilidade que na hora que você for pagar esse primeiro mês, você já está com os cartões garantidos que garantem esse custo. E é o que ele falou, depois disso você não perde mais esse cartão. Então, ou seja, não precisa ficar continuando ensinando você a fazer mais. Isso tem garantia, você aprender um método, um modelo, uma forma de justamente buscar novos, e aí você vai crescendo exponencialmente nisso.
Mas então é uma forma também de você vir mais para essa iniciativa, que eu atesto, acho que eu estou muito contente por ela existir, fico muito feliz de conhecer o Cris nesse aspecto, esse material, e é uma forma de eu estimular vocês, né, a que vocês de fato entrem nessa, né, garantindo, então esse curso é gratuito, evidentemente, esse curso para você garantir esses primeiros 10, 20, 30 cartões no primeiro mês, é um curso que vai ser oferecido junto ao momento que o cara fazer a inscrição e ganhar esse processo. Esse era o meu oferecimento aí que eu comentei com o Cris de fazer. Aparece aí o oferecimento, o banner aí, Cris, acho que sim, né, do offer do Nós Queremos e tal? Eu não estou vendo ele, não. Eu não estou vendo, não. Não sei se eles estão vendo. Pessoal, avisa se vocês estão vendo esse oferecimento do lado aí. Eu acho que ninguém está falando nada desse processo. A princípio deveria aparecer o offers do lado, aquele botãozinho que eu tinha feito. Não sei se está fora. Sim, tá. O Fábio falou que está aparecendo. Apareceu sim, maravilha. Então, clicando aí, ele é basicamente um sistema de inscrição, ou seja, o primeiro passo que o Cris comentou, que a partir daí você faz tem um processo todo de inscrição, enfim, detalhamentos, né? Mas isso já significa que você não é que você vai pagar agora, né? Você tem o processo de inscrição para isso, mas é um compromisso, enfim, que você tem interesse e depois a equipe toda vai te ajudar nesse processo. Eu vi que tem gente aqui escrevendo, tem o Nelson, mais alguém que acho que é do teu time, né, Cris? O Nelson está aí, até para vocês saberem qual que é esse fluxo, Conta um pouco, 5 dias. Você preenche esse formulário, o Nelson vai te mandar uma apresentação e o nosso termo de adesão, para você validar no seu jurídico, se é isso mesmo, quem assina e tal. E uma apresentação para você poder, de tudo isso que nós falamos aqui, para você validar internamente, se for necessário, se você não é o decisor para a contratação. Estando ok, você manda lá o e-mail de quem é o cara que assina pela entidade, se não for você, a gente manda um contrato, você faz essa adesão online. No segundo momento, a gente manda um outro formulário, que daí você vai preencher rede social, vai subir a sua logo, a gente gera o link e você está cadastrado, já está captando. É simples assim, digital, preenchendo o formuláriozinho e bota no ar. Eu falei que tinha que ser simples, que senão a gente não está com tempo de fazer coisas muito mais avançadas, e eu acho que é uma contribuição para esse momento de crise muito importante também, acho que vale a pena. Alguém perguntou aqui, a Silva perguntou se o curso é gratuito. Sim, é gratuito porque para este time que está assistindo aqui, essas 68 pessoas. Não é uma coisa que eu vou ficar oferecendo por aí. Então, inclusive tem um tempo, né? Para essa turma a gente vai fazer um grupo de WhatsApp para ajudar, enfim, vamos criar um mecanismo, mas isso deve ir só até sexta-feira. A gente vai fazer um pacote aí fechado para que até essa sexta-feira quem entrar nesse modelo ganhe esse curso, ganhe esse grupo WhatsApp para acompanhar o primeiro mês, essa operação de garantir os primeiros cartões, e aí depois eles vão em frente lá vendendo mais. Espero que vocês vendam para milhares de organizações, Cris, essa é a ideia, mas aqui vocês, os primeiros aqui beneficiários dessa operação, que depois vai ficar bem mais fácil todo mundo entender o que é isso quando virar já uma coisa comum, né? Espero que tenha ficado claro para todo mundo o quanto é simples de contratar e, mais do que isso, quanto é simples de captar. Legal. Se a gente conseguir entregar isso para todo mundo que está assistindo a gente, eu fico feliz demais. Não, acho que a ideia é essa. Mais alguma dúvida? Eu vi que também teve... Fiquem à vontade, a gente tem mais uns 3 minutinhos aqui de perguntas, quem quiser perguntar, é importante também quem tirar dúvida. Alguém comentou aqui sobre a questão do Mastercard, do Visa, ou seja, Visa é um processo que está mais para frente, pelo que eu entendi, ele já tinha me dito isso, mas isso não é... Ou seja, o que eu queria também provocar já vocês que estão fazendo essa pergunta, que é o seguinte, tem muito Mastercard para vocês pesquisarem, muito Mastercard. Então, vai pegando todos os Mastercard que vocês tiverem aí, de potenciais doadores Mastercard, quando acabar o brinquedo, aí já vai ter Visa. Mas tem muito pela frente, né? Eu não sei vocês, mas a maioria tem 2 cartões, eu tenho 3 cartões, tenho 2 Mastercard, ou 2 Visa e um Master, não lembro. Então, vocês precisam saber que 56% de market share, de participação de mercado é da Mastercard. Então, 56%, né? Então, não dá, pois é, vocês não vão conseguir pegar todos. Tem muito para pegar. E alguém perguntou também, eu não lembro quem que foi, falou sobre esse aqui do Visa Causas, né? Ou seja, Visa Causas pode dar algum conflito? Aparentemente, eu acho que não, que são operações completamente diferentes, né? Tanto é que a gente está negociando com a Visa, não teve nenhuma entrada nesse aspecto. Visa Causas é um programa da Visa. Exato. Lá então, sim é a Visa que dá aquele centavo. Que dá centavos, que tem lá toda a sua complexidade, tem lá suas coisas boas e ruins, mas que não tem nada a ver com o nosso negócio aqui. Eu não sei se eu te falei disso, que eu falei, estou me repetindo, mas a Visa nos procurou, né, para o Visa Causas, para a gente selecionar as primeiras organizações que poderiam ser beneficiadas por isso. E uma frustração minha, que eu declaro sempre, é que eles falaram que aquilo seria só o começo.
mas ficou só com aquelas, né? Na verdade, não avançaram para outras que eu achei que poderia ter muito mais. E, de novo, uma das alegrias saber que essa operação com vocês pode atingir toda e qualquer organização que se interesse em participar e fazer isso. E a operação de ir atrás dos doadores está da própria organização. Então, acho que o resultado é um benefício muito maior. Por isso, acho que vale a pena, então, vocês se envolverem. Então, se inscrevam aí, ou seja, aí são dados básicos, ou seja, não vão morder, pode preencher, não vai acontecer nada, mas garanta já a opção de você ter esse curso, esse WhatsApp comigo, além dessa oferta, desse processo, desse valor diferente. Tem até outras ofertas, tem até outros valores mais altos, né, Cris, também que você não comentou, mas que são para coisas muito mais específicas que você nem recomenda que seja agora, né? Porque é melhor começar assim e depois o cara se avançar. O cara faz um upgrade, porque o que acontece? A gente tem a opção, por exemplo, que a gente fez com os grandes, né, de uma personalização full, mas, cara, demora quase um mês para a gente fazer uma implantação dessa, porque tem que falar com todo mundo, tem que integrar no site, enfim, é muito complexo e mais caro. E até da gente assumir e fazer tudo, fazer seu site, mas aí tem uma mensalidade muito mais alta, tal, enfim. Claro. O que a gente entende nesse momento de guerrilha que a gente está vivendo agora, que é assim, as pessoas entenderem que precisam, tem a parte boa que as pessoas estão muito mais sensíveis a doar, mas tem a parte ruim, é que os modelos tradicionais de doação, desde eventos, a captação de rua, estão cada vez mais comprometidos, então existe a necessidade de transformação. Então, legal. A gente está oferecendo essa alternativa mais fácil, rápida e, cara, e aquela brincadeira que a gente faz, né? Eu aprendi isso sendo dono de startup, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, cara, a plataforma está aí, ela é funcional, ela é segura, ela gera receita e ela vai com a personalização mínima para você poder começar a trabalhar. E até, conforme ela for gerando recurso, cara, você vai conseguindo ter um planejamento melhor, evoluindo ela, enfim... Se for essa estratégia, ou a gente nem recomenda, investe em comunicação. Eu acho que é como tudo, você primeiro testa o básico, depois você vai avançando. Os sistemas que eu uso de MailChimp, por exemplo, sistemas de disparadores de e-mail, eu também não vou direto comprar o mais caro. Primeiro eu peguei o básico, gratuito, depois fiz o outro, né? Então esse modelo, eu já achei até quando eles me mostraram, que eu já sabia da operação, eles me mostraram que inclusive ia ter aquela foto especial lá entre as 12, 13 opções. O logo foi, nossa, já está até personalizado além do que eu imaginaria para uma operação desse naipe, nessa proporção e desse valor. Então, acho que vale muito a pena. Silvana falou que quer, Ediane falou que já se inscreveu, Viviane, podem divulgar. A gente vai mandar para vocês o próprio replay desse webinar para vocês assistirem, o material que ele apresentou, que o Cris apresentou em PowerPoint, o PDF, e não sei se tiver mais alguma coisa que você queira mandar também, mas a princípio isso acho que já basta para o que a gente vai mandar isso aqui. Tá vendo a Cândida perguntando como se cadastra, é só clicar aí na oferta aí do curso e tal. Tem uma pessoa que falou que a gente participou do webinar com a Patrícia, mas não chegou um e-mail, não é a gente que dispara. Aqui o Marcelão vai te mandar, fica tranquilo, o Marcelão vai te mandar. Ou você já sabe que manda. O Marcelo vai te mandar. A Silvana perguntou se meu curso é gratuito. Sim, porque é esse time, como eu falei, mas tem esse prazo de validade que é esta semana, junto com o WhatsApp específico, que eu vou acompanhar vocês para fazer isso acontecer durante um mês. Que mais que a gente falou tudo, viu? Tinha alguém que falou do VisaCal, já respondi, tá aparecendo, acho que... Se faltou alguma pergunta também... teve uma que eu achei interessante, que ele falou de se alguém está com cartão onde é que tá isso? Se alguém está no cartão na ACD, se ele não pode usar de novo, né? Essa achei uma pergunta boa. Cadastrar, né? Hoje está para uma entidade para cada projeto. O que a gente vai fazer agora, provavelmente no próximo mês, ou daqui 2 meses no máximo, é permitir que o doador tenha mais de um cartão em projetos diferentes. Então, o que a gente vai fazer é dobrar a arrecadação. Então, vai ter lá uma linha que vai aparecer lá, sei lá, doação para, sei lá, CD e doação para Greenpeace. Vai ter 2 linhas, o cara vai doar os 2 valores. Para que ele possa ajudar várias pessoas. Né? Porque hoje está só... hoje é projeto a projeto. Né? Então, ou seja, você convence aquele cara para você. Mas é o que eu falei, eu acho que tem muito doador ainda potencial para vocês irem atrás, para ter que justamente ter o azar de achar um cara que já doou para a CD ou para o Tem 3 mil pessoas cadastradas na CD, cara. Tem muita gente. Mas enfim, Cris, acho que muito obrigado, acho que foi muito bom, cara, foi bem claro também. Espero que você consiga aí muitas organizações que entrem nisso. Acho que eu recomendo, vale a pena mesmo. Acho que é uma oportunidade muito especial, não só para esse momento que a gente está vivendo, mas para frente. Mas acho que aproveita esse momento para transformar a crise em oportunidade, que é um pouco o mote dos webinars que eu estou fazendo, transformar a crise em oportunidade. E aí, acho que é isso. Vocês vão receber, eu vou mandar então para vocês um replay disso, o material, e vou mandar mais uns 2 ou 3 lembretes
para realmente vocês saberem que é até sexta. De fato, quem já me conhece sabe que eu defino uma data e vai até aí. Então, aproveitem, se inscrevam agora e garantam essa oportunidade. Beleza? Obrigado a você por esse apoio para a gente, viu, Marcelo? Obrigado demais. Maravilha. Falou então, Cris. Abraço, pessoal, gente. Até a próxima. Vamos nos falando. Qualquer outra dúvida também podem preencher lá, que o pessoal, a equipe deles também responde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.